Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da vossa consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Caros irmãos e irmãs, amigos, a paz de Cristo e o amor de Maria. Eu me chamo Mário Meirelles, sou professor, sou da Diocese de Osasco e há muitos anos eu tenho me aventurado na área de Bíblia, que é o nosso livro por excelência, o Evangelho é a nossa força, o Evangelho é a nossa vida. E para seguir o exemplo do Mestre Jesus, anunciar a boa nova a todas as criaturas, nós temos que encontrar aí métodos, meios para que essa palavra chegue a todos os corações. Lembrando que a palavra é essencial. É o nosso ar, é a nossa água, é a nossa terra, é a nossa raiz. É a nossa mãe, é o nosso pai. Deus se comunica de muitas formas e uma forma muito carinhosa e especial é a sua palavra. E para isso, durante essa minha jornada de catequese, eu descobri que um meio legal de anunciar essa boa nova são por meio de dinâmicas. E para isso, eu fiz junto com a Paulus alguns materiais para ajudar nessa propagação, para ajudar nessa evangelização. Então, eu sou coautor do Catecriando, coautor do livro Dinâmicas para Evangelizar e coautor do mais recente material Adolescer em Cristo. O que é uma dinâmica? A dinâmica tem muitas facetas, ou seja, eu posso usar em diversos momentos da vida. Eu posso usar em um grupo, eu posso usar comigo mesmo, eu posso usar na comunidade, no momento celebrativo. E para que serve a dinâmica? A dinâmica ela tem o intuito de repente, deixar claro algo que eu queira dizer. A dinâmica serve para descontrair, a dinâmica serve para que facilitar o nosso encontro com o outro, facilita a nossa comunicação, seja ela verbal, seja ela não verbal. A dinâmica permite que eu conheça o outro além dele mesmo. Não é à toa que muitas empresas fazem dinâmica de grupo. Dinâmica em nenhum momento tem caráter eliminatório, pelo contrário, dinâmica é uma somatória, ela nunca subtrai. Mário, mas às vezes numa dinâmica de grupo, vocês dividem grupo. Divisão muitas vezes é partilha. Jesus pegou 5 pães e 2 peixes. Ele dividiu, mas essa divisão surgiu uma multiplicação. Ele alimentou milhares de pessoas. Pense em uma festa. Tem um bolo, mas aquele bolo você divide para todos os convidados. Então, olha, a divisão nesse sentido é partilha e dinâmica tem esse intuito, partilhar. É como Jesus fez com as parábolas. Em vez de ele ficar falando 2, 3 horas sobre certos conteúdos, o que Jesus fez? Ele contou uma parábola. E todos nós conhecemos, nem que seja uma parábola de Jesus, e essa parábola fala conosco. Para mim, dinâmica, ela tem o intuito de fazer com que você entre no encontro, que você realmente seja membro assíduo. E aí, em vez de eu ficar falando, vamos fazer uma dinâmica? E as dinâmicas que eu vou apresentar aqui, eu vou apresentar uma de cada livro. Nesse momento de pandemia, nós estamos trabalhando online. E a grande pergunta é, Mário, dinâmica às vezes requer grupo, dinâmica requer pessoas. Online dá para fazer? Dá, porque dinâmica é a adaptação. De repente você vai ler uma dinâmica nesse livro aqui, está falando dividir os participantes. Opa, mas agora eu estou online. Então eu preciso fazer a adaptação nessa técnica. Para isso, eu vou começar com uma dinâmica para a gente entre nesse espírito. Previamente você avise ao seu grupo para que eles tenham uma folha de sulfite, ou um pedaço de papel, uma folha de caderno. É uma coisa simples. E aí, uma tesoura. Você pode até falar, olha, peça para sua mãe, para seu pai, ou a tesoura da escola. Essa dinâmica, ela é uma dinâmica bem simples, mas com significado importante. Você vai trabalhar o mês de maio, o mês de Maria. No coração de mãe sempre cabe mais um? A gente sempre ouve esse dito popular. Coração de mãe sempre cabe mais um.
Mas o que quer dizer isso, essa metáfora? Olha, todos nós cabemos no coração de Deus. No mês da Bíblia, vamos entrar na Bíblia? Como que nós vamos entrar na Bíblia? Essa dinâmica vai nos ajudar. Então, ó, você vai dar o sulfite para a pessoa, desculpa, vai dar não, né? A pessoa vai estar com o sulfite na casa dela, mas se você tiver presencialmente, se Deus quiser, nós em breve vamos poder nos encontrar, a pessoa estará com o seu sulfite. E aí você vai falar para a pessoa o seguinte, ó, com o sulfite com a tesoura, você vai ter que passar por esse sulfite. Como? As pessoas vão ter que tentar, descobrir e tudo mais. No final, você vai falar, olha, vamos dobrar ao meio esse sulfite. Parece uma Bíblia, porque parece um livro. Só que o sulfite ele vai ter que ficar inteiro que eu falo. Você não vai poder simplesmente, ó, não tem cola nem barbante. Se eu cortar todo, eu vou ter um monte de filipeta. Mas nós vamos ter que passar. Lembra daquela passagem bíblica? É mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha que um rico entrar no reino dos céus. Imagine isso aqui sendo uma agulha. Você vai ter que passar. Vamos lá? Então, ó, dobrou o sulfite, essa parte aqui para baixo, ó, tá vendo? Não é essa parte, é essa aqui. E nós vamos fazer tiras, ó. Eu vou fazer tiras grossas, mas vocês podem fazer mais fina. Detalhe, não pode passar, ó, tá inteira ainda. Se eu for até o final, eu vou separar, não pode. E aí eu vou fazer vários cortes. Até no final. O importante frisar que todos têm que fazer juntos. Porque nós estamos trabalhando em equipe. Dinâmica não é competição, não é eliminação. Ó, parece uma bandeira, ó, uma sainha. Agora eu vou virar do outro lado, eu vou pular a primeira e a última. Essas duas eu pulo. Desse lado aqui, ó, eu vou cortar ao meio, ó. Ó, eu pulo a primeira, ó. Aí vocês pedem para eles apoiar na mesa para não abrir, tá vendo, ó? Eu vou fazer até a penúltima. Você vai mostrando para eles, principalmente se for criança de 10, 11 anos. Se tiver a mãe em casa, pede para a família ajudar, interage com quem está na casa. E é importante que todos façam, se for um grupo presencial, todos devem ter o sulfite, todos devem ter a tesoura. Aí, ó, no final, vou tentar mostrar aqui para vocês. Ficou assim. Aí, ó, sabe a parte que ficou dobrada? Você vai pular a primeira você pula, ó. E a partir da segunda até a penúltima, ó, você vai cortar, ó. Lembrando que a primeira eu não cortei, ó. A primeira tá presa. A segunda, a terceira, a última não corta. E vocês vão me prometer que vão esperar todos chegarem. Ó. Porque uns vão cortar mais fino, outros mais grosso e com certeza alguns já terão terminado. Aí o que acontece? O objetivo é que a gente entre na Bíblia, entre no coração de Deus, entre no coração da mãe. Olha, 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 olha. Olha o tamanho desse coração. A gente consegue passar? Consegue. Então percebam que essa dinâmica, ela possibilita explicar isso. Olha, um sulfite que era desse tamanho, olha, um coração pequeno. Mas olha só como que ficou esse coração. Você pode pedir para que na hora eles levantem, abrem as câmeras. Quem tiver com a família, toda a família passa. Olha, eu vou levantar um pouquinho para vocês verem. Olha. Eu consigo passar, ou seja, eu passei pelo buraco da agulha, eu entrei na Bíblia, eu entrei no coração da mãe. De acordo com a temática, você conduz, ou seja, mesmo online, eu consigo. Essa dinâmica é muito boa para introduzir temas bíblicos.
não é para a pessoa realmente entrar nessa bagagem. Então vejam que a dinâmica, em vez de eu ficar falando, dando exemplo, eu faço uma dinâmica que descontrai, tem o fator surpresa, porque as pessoas não conhecem, e na hora que elas abrem, que ela não imagina que isso vai acontecer, e na hora que elas abrem, nossa, que legal, tem descontração, a família participa, eles comentem, e é importante deixar que nesse momento eles falem, que eles interajam, que eles soltem a voz, que eles comentem como foi o processo. Vocês imaginaram que isso ia acontecer? Porque alguns tentaram. Lembra que você deu um tempo? Teve gente que cortou o sulfite, teve gente que tentou colar. Não dá para colar, não tem cola. Tem que usar a ferramenta que nós temos. Qual é o aprendizado sobre isso? Primeiro, deixem eles falar. Deus nos surpreende. Às vezes a gente termina a dinâmica e a gente fala muito, olha, foi isso, 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 isso. Você pode falar isso depois. Nesse primeiro momento é extremamente importante que você permita que eles falem, porque causou uma surpresa. A pessoa que está filmando para mim, ela ficou surpresa, admirada com isso daqui. Então vocês devem fazer. Porque principalmente quando nós trabalhamos com adolescente, eles ficam às vezes envergonhados no começo. E essa dinâmica que eles têm que interagir, têm que cortar, ela causa esse impacto. E a pessoa nessa hora ela quer falar, ela quer partilhar. E um dos objetivos da catequese qual é? Que haja partilha, que haja entrosamento e por meio dessas falas você vai conhecer a pessoa. Se ela é comunicativa, se ela quer dar exemplo, se a família participou e aí você vai puxando os ganchos. Vai puxando o gancho daquilo que você pretende. Qual é a temática desse encontro? Qual foi o texto bíblico que você escolheu? Qual é o ensinamento? Qual é o aprendizado? Legal, né? Mas a dinâmica tem outros focos, outros objetivos. E um dos objetivos da igreja é a pessoa humana. Paulo, nas suas cartas, sempre fala que nós temos dons, talentos e vocações. Deus nos chama todos os dias em vários momentos. Deus nos chama a vida, Deus nos chama a existência humana e Deus nos dá liberdade. Dentro dessa nossa liberdade, a vida é feita de escolhas. Nós somos diferentes. Exemplo, temos homens, temos mulheres, tem pessoas altas, pessoas baixas e nós temos talentos diferentes. O que Deus não criou foi a desigualdades. Mas a diferença, eu, Mário, tenho aptidões para algumas coisas. Você que está me assistindo tem outras aptidões. Por isso que é necessário juntar. Por isso que é importante trabalhar em equipe justamente para que um contribua para o outro. E mediante a isso, nesse livro que é o mais recente, Adolecer em Cristo, que são 40 dinâmicas, tem uma dinâmica que eu vou partilhar com vocês. Você vai pedir previamente para que eles tenham papel, não precisa ser sulfite, qualquer papel de rascunho, e um lápis ou uma caneta para anotar. Aí você vai pedir para fazer uma lista. Uma lista de 1 a 10. O que você vai colocar nessa lista? Nome de pessoas que você convive. Aí você tem que colocar as pessoas que você de fato convive. Pessoas que você trabalha, pessoas que você estuda, pessoas da sua igreja, ok? Tá? Ah, eu vou escolher pessoas que eu gosto. Não. Às vezes você gosta de uma pessoa que você não convive. São pessoas da convivência, ok? Então você vai lá listar. Eu vou pôr a Graziela. Quem é Graziela? Amiga. Então você vai colocar o nome da pessoa e o que ela é sua, com o que você trabalha com ela. Aí você vai listando o nome dessas 10 pessoas. 2, por exemplo, José, irmão. 3, Aline, colega de trabalho. Listou as 10 pessoas, o que ela é sua, ou o que ela... Enfim, de repente é seu chefe, é seu colega, é seu amigo. Pessoas que fazem parte do seu ciclo. Fechou? Depois disso, que eles escreverem os 10, você vai dar o segundo comando. Você terá que escolher 3 dessas 10 pessoas. A vida é feita de escolha. Jesus escolheu 12 apóstolos. Né? A vida são feitas de escolhas e não necessariamente uma exclusão. Você vai dar carona no seu carro. O carro tem limite de pessoas. Sala de aula tem limite. Até para o nosso trabalho é necessário. Por exemplo, na nossa liturgia da palavra, domingo são 2 leituras. O evangelho é o padre que lê. Você vai ter que fazer uma escolha. Às vezes tem 4 pessoas para ler. Então, às vezes, não é nesse sentido, mas você vai escolher 3 pessoas.
Nós sempre escolhemos pessoas que nós temos afinidades, mas o nosso dia a dia não é assim. Mesmo na nossa comunidade, nem sempre a gente se dá bem com todo mundo. Tem desavença, tem problemas. Jesus diz que quem precisa de médico é quem está doente. Então você vai escolher dessas 3 pessoas, pelo menos uma tem que ser uma pessoa que você não se dá bem. Nessa lista provavelmente tem alguém que você fala, essa pessoa não vou muito com a cara, essa pessoa às vezes discorda de mim, mas é essa pessoa que mais precisa do evangelho, que mais precisa desse anúncio, tá? Escolhi dessas 3 pessoas, nós faremos uma partilha. Foi fácil selecionar as 10 pessoas? Lembrar? É um exercício de memória. Segundo, das 3 pessoas que nós escolhemos, uma dessas pessoas a gente não tem um bom relacionamento. Qual é o propósito? Qual é o meu objetivo com essa pessoa? Eu vou rezar por ela? Eu vou rezar com ela? Porque, afinal de contas, qual o objetivo do Evangelho? Que a gente se torne irmãos. O que é irmão? Vem de fraternidade. Fraternidade, encontro de irmãos. Então, a pessoa que você colocou dessas 3, que você colocou porque você não tem afinidade, porque brigou com você, porque é uma pessoa que não te respeita, você vai fazer um compromisso. Eu vou procurar exercer a fraternidade com essa pessoa. Eu vou rezar por ela, eu vou dar o primeiro passo ao diálogo. Lembra da passagem do Evangelho? Quando alguém bater na sua face, dê a outra. O que significa isso? É só bater? Não, é estender a mão, é dar os primeiros passos. Então veja que com essa dinâmica eu tenho essa possibilidade de causar essa reflexão. E para encerrar minha conversa com vocês, olha, tem muitas dinâmicas. Tem uma outra dinâmica que é assim. Você vai fazer uma viagem, né? Nós adoramos viajar. Acho que é uma coisa que todo mundo gosta, né? E para viagem a gente tem que providenciar uma mala ou malas. E aí vocês vão poder providenciar 5 malas. Só que em cada mala você vai levar um sonho. Então são 5 malas, 5 sonhos. Você dá um tempo para a pessoa arrumar a mala, né? Organizar a mala e colocar lá quais são seus sonhos. Malas prontas, vamos viajar. Na hora que eu vou entrar no carro com as 5 malas, uma das malas não dá para levar, não cabe no carro. Você vai ter que deixar. Não dá para você levar as 5 malas. Então você vai ter que riscar, tirar uma mala. Lembrando que nessa mala tem um sonho. Então você vai seguir viagem com apenas 4 sonhos. Você está dentro do carro, o carro quebra. Você vai ter que prosseguir a pé. Porém, você não consegue levar 4 malas. Você vai ter que deixar uma mala e também um sonho. Risca mais um. Agora você tem 3. Você está andando e você é atacado por um cachorro. Para correr desse cachorro, e agora você está a pé, você vai ter que abrir mão de uma mala e de um sonho. E agora você só tem 2 malas. Você consegue chegar no aeroporto, pegar o avião. Quando chega no destino, quando passa ali na alfândega, na fronteira, você só pode prosseguir com uma mala. Ou seja, você só vai poder entrar nesse outro país apenas com um sonho. Reflexão. O carro cheio representa as pessoas que nos fazem desistir de alguns sonhos. A nossa família, os nossos amigos, as pessoas da nossa catequese. O peso das malas representa os momentos em que estamos tentando realizar esse sonho. O cachorro que nos ataca representa as perseguições. Finalmente, a alfândega significa o nosso encontro com Jesus. Em que momento foi mais difícil abandonar o sonho? O que me motivou e o que me motiva durante as dificuldades? Que retribuição devo esperar se seguir corretamente todos os passos dessa viagem? Eu espero que nesse nosso pequeno diálogo eu tenha contribuído para com vocês, para que a gente possa fazer da dinâmica os nossos encontros mais animados, mais reflexivos e os nossos objetivos sejam alcançados. Paz e bens, até uma próxima vez.